E fiquei encanado porque eu vi onde ele morava e era perto da faculdade. E falei, mas eu comecei a olhar no mapa porque pela janela você vê que tem uma igreja, parece uma igreja. E fiquei pesquisando e não encontrava de jeito nenhum essa igreja aí, não via nenhuma por perto. Até consultei um amigo italiano, assim, e a gente junto pesquisou rapidinho e eu descobri, então, até isso daí é a imagem do Google mesmo. Eu comecei a andar por ali e a gente percebeu que é uma construção, então, da faculdade, que estava bem ali ao lado, né? Então ele tinha essa vista da janela onde ele morava. Ali é bem o recorte, dá para perceber. Eu recortei assim, inclusive, o detalhe assim, que é o que está no desenho. Voltando a recordar rapidinho, aqui é o primeiro trabalho dele, né, para os Estados Unidos, para Harper's, ainda com aquele estilo, os personagens todos mais encorpadinhos, os olhos grandes, e um cartoon com texto, com uso de texto ainda. Apesar de um desenho bastante limpo e já evidenciando a capacidade de síntese do Steinberg, ele ainda não tinha chegado naquele cartoon que fez ele famoso, que é o cartoon mudo, e com bastante sintético e muitas vezes metalinguístico. Aqui a capa da sombra, né, pro número 1, é o número 1 da revista, de uma revista brasileira, de 1940 para 1941, e é a primeira capa da carreira dele, porque até então ele fazia desenhos, às vezes para a revista Bertoldo, para capa, mas eram desenhos assim, essas capas da Bertoldo elas apresentavam sempre vários cartoons, né? Então não dá para dizer que ele tinha feito uma capa antes desse trabalho. Aqui é o primeiro cartoon para a revista New Yorker, ainda naquele estilo e ainda aquele estilo italiano, né? E ainda com uso de texto, mas ele logo iria abandonar. Se você pegar os 10 primeiros cartoons dele para New Yorker, é uma minoria já os cartoons com uso de legenda. E essa é a primeira capa, então, feita no período da guerra, né? E ele foi para a guerra, como eu disse na aula passada, e sempre com essa abordagem um pouco mais sutil, esse lado da guerra que não é o da luta, né? São os caras andando pelas cidades, são os costumes das pessoas ao redor, etc. e tal. O Auenline, que é o primeiro livro dele, a capa já deixa claro que ele estava começando realmente a investigar a linha como elemento gráfico, um elemento que poderia ganhar autonomia, né, se destacar do desenho, chamar atenção para si. E essa linha serpenteante, então, né, que vai ganhando... Com o tempo ele iria reforçar muito isso, mas é esse elemento gráfico que vai ganhando significados à medida que se desloca no papel. Aqui eu quero aqui enfatizar esse desenho que foi publicado no New Yorker e eu acho que é um dos primeiros, ou o primeiro, que vai fundo nessa abordagem, então, metalinguística, né? Aqui é o segundo livro dele, The Art of Living, já com uma atenção aos elementos decorativos, a questão do estilo, né? O estilo como, ao mesmo tempo, um elemento gráfico e algo que sugere características dos personagens ou uma espécie de personalidade dos objetos, e que ele também iria desenvolver de modos muito variados e com muita criatividade ao longo da carreira. Isso aqui, por exemplo, era um típico trabalho do The Art of Living, né, com ainda esses personagens de olhos grandes e
essa característica muito forte dele, que é a de um cronista visual, né? Atento aos costumes, muito atento a Nova York daquela época, uma Nova York mais leve, mais elegante, se comparada àquela que ele viria a desenhar depois, a partir dos anos 70, como vocês vão ver. E também, como eu já disse, ainda no The Art of Living, esse trabalho então com os estilos que vão sendo desenhados assim em investigações gráficas, né? Quer dizer, esses arabescos, cada objeto com características próprias que sugere um pouco, quase como se fosse cada objeto um personagem também, né? E falei também, ainda para terminar então a última aula, dos murais que ele fez. Fez alguns, se a gente for ver, ele fez até que vários murais num período curto de tempo e foi aprimorando a técnica dele. Os primeiros davam muito mais trabalho, né? E ele foi tentando achar um modo de tornar aquilo um pouco mais prático. A ampliação fotográfica aí foi um recurso importante nesse sentido. Então, vamos começar agora a aulita de hoje. Eu vou só me situar um pouco aqui. Aqui, então, uma exposição de 1952, que foi o ano, né, em que ele expôs no Brasil também. Então, é uma exposição que tem muito a ver com a exposição dele no MASP em 1952, em São Paulo. E a gente pode reparar, então, esses trabalhos muito característicos da época, né? Essas essas estações de trem que lembram um pouco o estilo do Klee. Até esse outro desenho mais embaixo aqui, que tem construções árabes, também tem muito do Klee. Hoje eu percebi que ele estava pesquisando um pouco e vi que ele expôs, ao menos houve uma exposição que era Klee e Steinberg. Claro, o Klee já tinha morrido faz muito tempo, mas houve essa exposição com os dois artistas. Porque o Steinberg nunca, até onde eu pude perceber, ele nunca reconheceu, assim, ele nunca falou, eu sofri uma influência do Klee. Ele escondia bastante o jogo, ele não queria revelar muita coisa, assim, ele preferia ser um tipo um tanto misterioso. Então, vamos continuar com os murais. Eu deixei, então, para falar de dois murais, os dois últimos mais importantes da carreira dele, né? Esse daqui foi para a Trienal de Milão, a 10ª Trienal, em 1954. E ele foi convidado, então, por um grupo de arquitetos que chama BBPR, né? Isso aí é de Milão. Foi convidado para fazer esse mural a céu aberto. São, então, 6 muros soltos, e ele aplicaria nesses muros desenhos. Enfim, é um trabalho voltado para as crianças, para o público infantil. Aqui no meio, onde vocês, nesse miolinho aqui, colocaram o mobile do Calder. O Calder viria a ser um grande amigo do Steinberg, em Nova York, inclusive. Aqui, então, uma imagem desse trabalho, muito, muito legal mesmo. E, evidentemente, ele foi publicado em revistas de arquitetura da época. Então, aqui vocês podem ver algumas páginas dessas revistas, né? Ali em cima, então, dá para ver o mobile do Calder, né? Suspenso. No meio, é um dos desenhos mais importantes, eu acho, da carreira do Steinberg, que se chama The Line. O Steinberg, para esse trabalho, né? Para esse mural, para esse conjunto aí de
Moraes, ele fez 4 desenhos assim que são contínuos. Eles foram recentemente expostos na bela exposição organizada pelo IMS, né, em São Paulo e no Rio, né, As Aventuras da Linha. Eles, inclusive, para essa exposição, restauraram esses desenhos. E deixa eu ver se eu acho aqui. 2 são sem título, mas eles apelidaram. Um é Cidades da Itália, o outro é Tipos de Arquitetura, terceira, Litorais do Mediterrâneo, e aí tem a linha. E a linha é o... eu acho o mais assim, significativo, porque é onde o Steinberg finalmente ele vai fundo nessa brincadeira com a ambiguidade do desenho e da linha, né? O elemento marcante de boa parte, enfim, de toda a carreira dele, na verdade, é essa linha. Ele poderia fazer ambiguidade pintando, como Magritte, mas onde ele foi, então, original, ele fez metalinguagem e brincou com ambiguidade, usando a linha, e a partir da linha, trocentos elementos gráficos, né? Ela se abriu para isso, ela permitiu... Ele criou um universo, que é esse universo depurado, onde a princípio você só tem uma linha, e quando ele começou a inserir outros elementos gráficos, esses elementos passaram a ser a informação ali, né? A ter um contraste grande com a linha e adquirir uma importância muito grande no desenho. Mas aqui, enfim, é onde ele mostra uma das grandes habilidades dele, que é, então, essa brincadeira com a ambiguidade, com o recurso de ilusão do desenho, que sempre chamou muita atenção do Gombrich, por exemplo, né, aquele historiador, era muito fã do Steinberg, sempre enfatizou muito a importância do Steinberg nesse âmbito. E eu vou mostrar ainda um pouco disso mais para frente, né? Esse aqui, então, não é o A Linha, esse aqui é o Cidades da Itália. Ali em cima vocês podem ver ele inteiro e mais aqui embaixo um detalhe maior. Ele também tem uma continuidade, mas ele não tem essa brincadeira com a variação de sentido do traço como a gente vai ver no A Linha, né? Então aqui é um close, são fragmentos desse desenho incrível, que ele é bem comprido. E é o que o Gombrich, por exemplo, observou, né? À medida que você tem a linha, que é essa linha aqui que vai de cabo a rabo, horizontal, do começo ao fim do desenho, e a partir dos elementos que estão ao redor dela, ela muda de sentido. Então, ele altera o sentido da linha a partir da inserção de diferentes elementos ao redor dela. O contexto ali muda totalmente o sentido dela. Ela pode, inclusive, deixar de ser vista numa perspectiva e ser vista em outra perspectiva. Aqui, então, são esses exemplos, né? A linha passa a ser outra coisa além... Ele pode ir mudando o sentido dela, o significado dela a todo momento, com muita habilidade. E aqui, então, uma vez que eu falei da linha, eu vou mostrar aqui uma sequência para dar de exemplo esse desenvolvimento do trabalho dele aí, metalinguístico, né? Quer dizer, cada vez mais indo fundo na transformação do significado da linha ou de outros elementos gráficos. Aqui, então, é como eu conheci um pouco Steinberg, assim, nos livros da FAO, né, da arquitetura lá da USP, porque haviam, e ainda tem, na verdade, na biblioteca. Eu, às vezes, pegava, assim, até por sugestão de professores, e o que eu via eram cartoons, mas eram cartoons um tanto sutis, e por vezes eu não conseguia entender muito qual era o humor, eram enigmáticos. Mas aquilo foi me atraindo de algum modo, e eu fui ficando cada vez mais envolvido com isso. Mas para mim a marca, assim, então, vendo esse conjunto de livros naquela época, para mim o que representa muito Steinberg é esse homenzinho narigudo, né? E essa capacidade
de síntese que a gente pode perceber no trabalho dele, né? Ele não precisa fazer, por exemplo, um contorno completo e fechar o desenho para dizer que aquilo é um personagem. E mais ainda, ele pode, inclusive, criar situações inesperadas, então, e subverter aquilo que a gente... aquilo que seria o esperado, enfim, ele cria surpresas a partir desse recurso. E nessa época, então, eu olhava muito para... Aqui também, outro exemplo da capacidade de síntese dele. Então, é uma característica muito forte do trabalho dele, essa linha serpenteante, que desliza sobre o papel e vai, então... Ela parece até, às vezes dá a impressão até que é um traço só, né, em alguns desenhos, mas nesse, por exemplo, não é, mas... Enfim, é um desenho muito depurado e a gente percebe que é uma figura feminina, mas chega uma hora que começamos a ver as formas mesmo, né? Ele depura de tal modo e chama de tal modo a atenção para o elemento gráfico que o gostoso é começar a olhar também como se fosse só um elemento gráfico. E aí a gente volta de novo para a figura. E aí começa também a perceber que uma coisa interage com a outra, né? Muitas vezes o elemento gráfico sugere o jeitão do personagem, ou as características do personagem, o modo dele se apresentar. Então, como eu disse, ele vai criando surpresas com esse recurso da linha, né? O desenho precisa ser fechadinho, resolvidinho. A linha pode passear e, como diz o título da exposição do IMS, né? São aventuras mesmo. Ela vai criando situações inesperadas. E aí também entra o domínio da ambiguidade, né? Quer dizer, ele percebeu que também, se ele faz um corpo de um personagem, no lugar do rosto, qualquer coisa que ele coloque ali naquele lugar, a gente vai, de algum modo, entender como um rosto. Pode ser a coisa mais inusitada possível. Então, aqui nesse caso, ele era um grande calígrafo, né? Tinha uma baita habilidade e fez ele mesmo fazendo o rosto dele como uma caligrafia, uma espécie de autorretrato, né? Essa caligrafia já está falando um pouco dele mesmo, de si próprio. Então, é isso também. Os signos que ele cria, esses elementos gráficos, como representações também, algumas vezes, ou muitas vezes, autobiográficas. E a gente está falando de autobiografia e tudo isso, e aqui também um outro exemplo bastante forte e considero bastante importante, porque ele passou a usar muito esse elemento que é a impressão digital. E impressão digital não só como um elemento gráfico que tem essa forma circular, né, meio oval assim, e sugere um rosto, como também tem um outro significado, que é o da identidade. Então, assim, do começo dos anos 50, principalmente, até ao longo de toda essa década, né, ele foi fazendo inúmeras experimentações, brincando muito com a linha, indo no sentido da metalinguagem, né, salientando que aquilo também é uma linha, deixando claro, né, ele falava, eu gosto de lembrar que o meu traço é feito de tinta, o meu desenho é feito de tinta, quer dizer, você olha e não vê simplesmente a representação de algo, mas também saltam aos olhos os elementos gráficos e começamos a ver outro sentido também naquilo. E esses desenhos com os prédios eu acho muito bonitos, assim, quer dizer, ele não apenas está fazendo edifícios de um modo diferente, inusitado, como sugere características desses prédios, que são prédios modernistas. Mies van der Rohe estava começando a aparecer ali em Nova York, né? E outros também, outros prédios, esses de vidro. E isso daqui, então, o que eu estou falando é isso aí, né?
mais uma vez, um exemplo de recurso de ambiguidade. Ele pega um papel milimetrado, poderia ser só um papel milimetrado, né? E quando ele faz esses rabisquinhos aí embaixo que sugerem pessoas caminhando, ele já muda totalmente o significado, já vira um prédio. Claro, ele acrescentou muito mais ao redor, mas o que eu acho bonito é pensar que, às vezes, um gesto mínimo já altera totalmente o significado daquele elemento. E, ao mesmo tempo, é isso, sugere um prédio que estava chamando atenção na cidade, era diferente dos outros, um tipo de construção. Se ele pode usar uma impressão digital, pode usar um papel milimetrado, por que não uma fotografia ou um clichê de jornal? Aí a brincadeira não tem mais limite. Ele criou um modo de trabalhar, é uma sacada que deu muita liberdade para ele, né? É uma coisa que foi aumentando, não tinha mais fim. E é ótimo, porque ele não ficou preso assim. Ele tinha uma espécie, dá para dizer que ele tinha um estilo, até tinha um estilo que era uma espécie de não estilo, né? Era esse trabalho com linha que é depurado de tal modo que como se sumisse quando a gente insere alguma coisa. Um elemento, qualquer elemento que entra ali, ele ganha força, né? Ele se sobressai, como aqui nesse caso. Então, de algum modo, a gente sempre reconhece o trabalho do Steinberg, mas ele não ficou preso a um estilo, assim, como muitos artistas que quase que não conseguem sair do estilo, né? Ficam bastante amarrados àquilo. Aqui, então, outro exemplo, né, da época, tudo esse é de 51. E ele começou a usar os diversos elementos gráficos para as mais inusitadas finalidades. Então, aí nesse caso, um trabalho muito também importante e original, ele deu forma ao som, né? Uma coisa muito bonita. E cada som, ele procurou encontrar o estilo mais adequado, que mais fosse em direção à verdade daquele som. Então, a palavra verdade no trabalho do Steinberg tem muita importância, né? Ele está sempre, como um bom cronista, né? Está sempre atrás dessa, entre aspas, verdade. Quer dizer, ele quer, usando os elementos gráficos nos diversos trabalhos, ele quer que esses elementos se aproximem, eles vão em direção às coisas que ele observa, as coisas que são importantes naquilo que ele observa, né? Aqui também é uma conversa, né? Cada um fala com um estilo. Cada estilo sugere um modo de se apresentar. E ele acabou empregando o estilo também como uma espécie de máscara, né? É aquilo que a gente coloca escolhe para se apresentar para os outros. E dito e feito, estava falando de máscara, aí isso sugere bastante isso, né? São como máscaras mesmo, cada pessoa tem um estilo, uma espécie de estilo no rosto, né? Um conjunto de elementos gráficos que enfatizam uma determinada personalidade, um modo de ser. E o que eu acho assim é que eu acho muito interessante isso. Ele fez crônica, né? Com metalinguagem. Essas máscaras, por exemplo, são caricaturas, só que ao invés da típica caricatura que você vê uma característica forte no caricaturado e tenta deformar e aumentar, distorcendo, ele não faz isso, ele não fica distorcendo uma forma
uma forma já pré-existente. Ele vai atrás de elementos gráficos que reforcem e que tenham tudo a ver com essas características, então, do caricaturado. É uma caricatura feita de outro modo, muito original. E aqui, então, por que eles não podem coexistir, aceitar suas diferenças, e cada um do seu jeito, e fazer festas, né? Então, cada personagem aí tem um estilo, né? Tem uma ali embaixo que é feita de pontilhismo. Aos poucos começam a entrar também estilos das artes mesmo, né? Da história da arte. No começo, quando o Steinberg faz estilos, ele começa muito com aqueles arabescos. A gente só acaba vendo muito contraste entre um elemento moderno e outro mais cheio de rococó. E aos poucos ele começa então a usar estilos que são das artes mesmo. Um Mondrian, vou pegar aqui, pontilhismo e por aí vai. Esse aqui é um dos primeiros desenhos em que ele é do mesmo ano desse outro aqui, né? Esse é o The Party, de 53, e esse também é de 53. São dois dos primeiros desenhos, então, em que ele elabora aí uma convivência mesmo de estilos muito díspares, assim. E o que é interessante nesse aqui é que não tem mais o elemento humano, assim, apesar de até que tem, né? Porque existem ali uns desenhos como se fosse numa folha de papel sobre a mesa, que tem algum elemento humano. Mas vai aos poucos também sumindo aquele personagem narigudo, tão característico do cartoon, né? E se ele pode fazer isso, por que não isso? Então ele começou a criar documentos falsos. Só que assim, a gente não simplesmente olha e vê como um documento, que engraçado, ele fez falso. Eu já relaciono, para mim é inevitável relacionar, não consigo não relacionar com esse universo que ele já construiu, dos estilos como uma máscara, estilos que sugerem personalidades, modos de ser, de se comportar, modos de se apresentar, né? Então ele faz esses documentos cheios de pompa, ele já está brincando com isso, né? Essa formalidade das coisas que muitas vezes a gente vê. E eles podem tanto aparecer desse modo aqui, quer dizer, sem esse universo do desenho, do não estilo, né? Que ele já cobriu totalmente o não estilo, é como se ele tivesse encoberto, preenchido tudo, toda a folha. Aqui ainda a gente vê então os personagenzinhos do cartoon, e aí carregando então todos esses elementos, os carimbos, as assinaturas, elementos caligráficos. Bom, e muitas dessas coisas foram publicadas então no The Passport. É isso que eu estou vendo aqui. É de 54. The Passport de 54. Então tem muitos falsos documentos, diplomas, rótulos, tudo falso, né? E também, além disso, outras coisas, é lógico. Então, os cowboys que eu já mostrei, essas pontes no estilo Klee que eu já mostrei, trens, as parades, né, que são também importantes para o desenvolvimento desse estilo de homens carregando coisas, né? Isso daqui, de algum modo, se não me engano, o título é Parade também, né? Então ele começou fazendo a típica parade americana, né? E começou a ver ali a variedade de elementos e caiu nisso.